Identidade. Vamos estudar da onde que vem a nossa igreja. Ela tem este nome, Igreja Greco-Católica Ucraniana, e claro, porque nós estamos no Brasil. Por isso que ela é do Brasil, no Brasil ou do Brasil, porque nós estamos morando aqui no Brasil. Vamos começar com esta pergunta. Quem são estas pessoas? Estão várias figurinhas. Então, vamos estudar os personagens, essas pessoas que representam neste slide. Quem somos? Aqui estão umas palavras um pouco difíceis, mas durante o slide eu vou tentar explicar cada uma delas. Então, eu tirei lá do site da Metropolia, que diz a nossa identidade eclesial. Abrange os seguintes elementos: Igreja Católica, Rito Bizantino, Ucraniano, Arcebispado Maior e Metropolia. Vamos começar, então, com a Igreja Católica. O que nos identifica? Então, somos a Igreja Católica Apostólica Romana, formada por um apóstolo que formou a nossa igreja, o primeiro Papa, é São Pedro, que já é o próprio nome, que vem de pedra, não é? Então, é fundada de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja cristã, é a mais antiga de todas. Então, os ensinamentos são baseados na Bíblia e na tradição da igreja. Nós temos o representante maior, que é então, as doutrinas da Igreja Católica. Aqui são algumas e são o próprio catecismo, isso que nós vamos estudar durante esse período. Então, aqui tem alguns fundamentos da Igreja Católica, como a Bíblia, que nós acreditamos em um só Deus, temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, temos 7 sacramentos, Nossa Senhora é a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, cremos no juízo final, temos os 10 mandamentos e cremos no céu, inferno e purgatório. Claro que isso abrange muito mais aprofundado, mas aqui estão algumas das bases da doutrina da Igreja Católica. Rito bizantino ucraniano. O que será que é isso? Então, é o rito onde nasceu na cidade antiga de Constantinopla, lá na Grécia. São muitos anos, assim, talvez eu já tenha ter ouvido em história, é o rito ordinário da Igreja Ortodoxa e da Igreja Oriental. Da Igreja Oriental a qual nós pertencemos. Aqui no Brasil, as igrejas orientais são oriundas dos países da Europa. A Igreja Católica aqui do Brasil é a Igreja Latina, então ela é considerada a Igreja Ocidental e nós somos a Igreja Oriental. Existiu uma divisão lá atrás em Roma, isso é um assunto que a gente vai estudar um pouquinho para frente, que dividiu lá atrás, por causa dos herdeiros, eram 2 príncipes, então ficou comandando a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental. Então, lá que nasceu a nossa igreja, a Igreja Oriental. Então, nossa celebração, nossa missa, que na verdade para nós ela chama-se Divina Liturgia, é de São João Crisóstomo. Esse São João Crisóstomo foi um arcebispo de Constantinopla no século V, e foi ele que montou, digamos assim, essa Divina Liturgia, a nossa missa, né? Nós chamamos de missa, mas o certo é falar Divina Liturgia. No nosso rito é Divina Liturgia e não missa. Fazemos parte da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Ucraniana por causa da língua, por ser em ucraniano. E greco-católica, que veio lá da Grécia, que é a Igreja Oriental. A Igreja particular sui iuris católica, do rito bizantino. Por que esse particular? Esse dizer sui iuris vem do latino. Então, porque nós temos o nosso calendário litúrgico, nós temos a nossa Divina Liturgia, nós temos o nosso santo, nossas leituras, não que não seja da Bíblia, a Bíblia é a mesma, mas às vezes uma leitura na igreja latina é usada uma leitura, nós usamos outra. As nossas particularidades, por isso de particular que nós temos os nossos rituais, o nosso rito. Então, nós temos cerca de 100 milhões de fiéis, metade vive na Ucrânia, e nós fazemos parte disso. E nosso representante maior é hoje o Papa Francisco, arcebispo maior. Esse é o nosso maior, mais alto representante da Igreja Oriental, da nossa Igreja Ucraniana Oriental. Hoje o representante é o Dom Sviatoslav Shevchuk.
ele é o arcebispo Mor, com sede em Kiev, então ele fica lá em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, ele é a autoridade maior da Igreja Oriental. Então, depois dele é o Papa. Metropolia. A nossa igreja pertence a esta metropolia. Essa metropolia é a representação da Igreja Ucraniana, greco-católica ucraniana aqui no Brasil. Nós temos o arcebispo, hoje é arcebispo, Dom Volodymyr Kobylt, que é a autoridade maior aqui no Brasil. Ela fica em sede em Curitiba, na eparquia de São João Batista. Pertencemos à paróquia de Mafra, tendo o nome Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Algumas comunidades pertencem a esta paróquia, entre elas Guaramirim, que também engloba Jaraguá do Sul, Itaiópolis, a cidade, né, porque daí tem interior, né, então é só a cidade, Joinville, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Timbó e Volta Grande, que é uma comunidade de Rio Negrinho. Então, nosso pároco hoje é o padre Jaime Fernando Valos, que é o nosso pároco. A nossa igreja tem o nome de Igreja da Exaltação da Santa Cruz, é o que nos representa. Cada igreja tem um nome, um santo protetor ou então algum símbolo. Então, este é o nome da nossa igreja. Temos a figura lá atrás. Um dia a gente vai fazer então uma visitação, né? Assim que permitir, para às vezes ver a figura que tem lá atrás, desenhada da Exaltação da Santa Cruz. Então, pertencemos a essa comunidade, temos cerca de 100 famílias cadastradas. O início exato não se sabe das celebrações. Primeiramente, sabe-se que foi em casas de algumas residências, algum padre viria atender algumas, e foi se desenvolvendo, e tivemos uma outra igreja que fora construída, era uma igrejinha um pouco menor, de madeira, e em 8 de novembro de 2009 foi inaugurada essa igreja que está hoje. Hoje quem nos atende é o Padre Gregório Ruinca. Então até agora nós vimos, então assim se organiza a nossa igreja. Temos essa hierarquia, né, que tem muito mais alta, mas né, vai indo até chegar a nós. Então, quanto mais né, perto de nós, a gente reconhece melhor as pessoas, essas figuras. Para fixar este conteúdo, vai ser feito um simples questionário online, tá? Para responder, bem simples, mas vai ser bem fácil. Se tiver alguma dificuldade, me contactem, né? Tem o WhatsApp ali disponível, se tiver alguma dificuldade até de acessar, ou se vocês, caso não consigam fazer, aí eu faço em impresso, faço em PDF, então, mas é bem simples. Até mais, papá. Papá é tchau em ucraniano. Eu sei que é uma palavra que não é usada aqui no Brasil, mas nós podemos começar a usar, né, entre nós, para começarmos a usar essa palavra assim menos formal, né? Então, papá, até mais.